Tem lugares onde um carro não deveria estar. Não estou falando de estacionamento errado. Não estou falando de multa. Estou falando de um carro encontrado num lugar fisicamente impossível, num horário que não faz sentido, com marcas que ninguém soube explicar. E o mais perturbador não é o lugar. Não é a hora. É o que estava dentro. Essa história circulou rápido. Virou manchete por 2 dias. Depois, sumiu. Como se alguém tivesse puxado o cabo. Como se o algoritmo tivesse engolido tudo. Mas os registros ainda existem. As fotos ainda existem. E as perguntas que nunca foram respondidas, ainda estão lá, esperando alguém que tenha coragem de fazer. Hoje, você vai ouvir o que realmente aconteceu. Não a versão do portal de notícias. A versão que sobrou depois que todo mundo olhou para o outro lado. Eram 4 da manhã, quando o alarme do condomínio disparou. Não o alarme de invasão. O alarme de incêndio. Aquele que ninguém leva a sério de madrugada. O porteiro foi verificar por obrigação, com a lanterna na mão, mais com sono do que com atenção. Ele encontrou o fogo antes de encontrar o carro. Uma pequena chama num canto do estacionamento coberto. Controlada, quase cirúrgica. Como se alguém tivesse colocado fogo só o suficiente para chamar atenção. Quando o bombeiro chegou e apagou, o que apareceu debaixo da fuligem era um sedã branco. Intacto. Sem nenhuma placa. Sem nenhum dano além da fumaça superficial. Um carro que, segundo o sistema do condomínio, nunca havia entrado. A câmera que cobria aquela vaga estava desligada desde as 11 da noite anterior. Não por pane. Alguém a desligou manualmente, pelo painel interno, com a senha de administrador. A polícia chegou, fez o registro, consultou o chassi. O número retornou como pertencente a um veículo furtado. Não recentemente. Há 11 anos. Num estado diferente. De uma cidade que fica a mais de 2.000 quilômetros dali. Um carro roubado 11 anos atrás, que nunca foi recuperado, nunca foi desmanchado, nunca apareceu em nenhuma blitz, nunca gerou nenhuma ocorrência desde então. E agora estava ali. Limpo por dentro. Revisado. Com pneus novos. Alguém cuidou desse carro durante 11 anos. Alguém o manteve rodando, escondido, funcional. Não como sucata. Como um recurso. O interior não tinha impressões digitais nenhuma. Nem no volante, nem no câmbio, nem na maçaneta interna. Isso não acontece por acaso. Isso é treinamento. É método. É alguém que sabia exatamente o que estava fazendo e o que não, deveria deixar para trás. No banco do passageiro havia um celular. Não estava escondido. Estava em cima do assento como se alguém tivesse esquecido. Ou como se alguém tivesse colocado ali de propósito. O celular estava ligado, sem senha, sem aplicativos instalados, uma única função ativa, o gravador de áudio. E o gravador estava rodando. Os peritos ouviram o arquivo. 42 minutos de gravação. Na maior parte, silêncio. O som de motor. Estrada. Vento entrando por vidro entreaberto. Mas, nos últimos 3 minutos antes do áudio cortar abruptamente, havia vozes. 2 pessoas. Trecho curto. Qualidade ruim. Uma diz algo que os peritos não conseguiram transcrever com clareza. A outra responde com 3 palavras. 3 palavras que foram registradas no laudo e que, quando a jornalista que teve acesso ao documento leu, ficou em silêncio por um tempo longo demais. Ela não publicou o que estava escrito. Disse apenas que mudou o contexto de tudo. O boletim de ocorrência foi publicado 48 horas depois. Conclusão. Veículo abandonado. Origem não identificada, caso encaminhado para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Sem menção ao celular. Sem menção ao gravador de áudio. Sem menção às câmeras desligadas com senha de administrador. Um morador do condomínio que leu o boletim e havia acompanhado tudo de perto foi até a delegacia questionar as omissões. Foi atendido com cordialidade. Disseram que os detalhes não constavam por serem parte de investigação em andamento. Ele voltou no mês seguinte. O processo havia sido arquivado. Procurou o delegado responsável pelo nome. O cargo estava vago,
O delegado havia pedido transferência dias depois de registrar o caso. A jornalista que teve acesso ao laudo tentou protocolar um pedido de acesso à informação. Recebeu como resposta que o documento era classificado sob sigilo de segurança pública. Um carro sem placa com áudio gravado, encontrado num lugar impossível. Sigiloso. 2 meses depois, um ex-funcionário do condomínio entrou em contato com a jornalista de forma anônima. Ele havia trabalhado na portaria por 3 anos e havia sido demitido na semana seguinte ao incidente, sem justificativa, com indenização acima do padrão e um contrato de confidencialidade para assinar. Ele assinou, mas não ficou em silêncio. Contou que na noite anterior ao incidente, havia recebido uma ligação do síndico pedindo para deixar o portão lateral destrancado durante a madrugada, sem explicação. Apenas um procedimento de manutenção. Contou também que não era a primeira vez. Que havia pelo menos 2 outras ocasiões nos últimos 2 anos em que o mesmo pedido havia sido feito. E que em uma dessas ocasiões, ele havia visto de longe um veículo diferente entrar e sair antes do amanhecer. O síndico, quando procurado, disse não se lembrar de nenhuma ligação. O número que aparecia no celular do ex-funcionário naquela noite era de um chip pré-pago, ativado uma vez, nunca mais usado. A jornalista passou semanas tentando identificar quem era o dono original do carro, o dono de 11 anos atrás, quando foi furtado. Os registros da época eram escassos. Mas encontrou um nome numa ata de registro de ocorrência digitalizada por um projeto de preservação de documentos públicos. Procurou a família. A mulher que atendeu o telefone ficou em silêncio quando ouviu o nome do carro. Depois disse, com uma voz que soava ensaiada demais: "Meu marido morreu. Não temos nada a dizer sobre isso." Mas antes de desligar, disse uma coisa que não parecia planejada. Ele sabia que iam usar aquele carro um dia. Ele tentou avisar. Ninguém ouviu. A ligação caiu. A jornalista tentou ligar de volta, fora de área. Tentou no dia seguinte. Número inexistente. Em 3 dias, a mulher havia cancelado o número. Sem rastro. Sem endereço atualizado. Como se ela também soubesse que tinha dito mais do que deveria. A jornalista foi fundo. Mais fundo do que devia. Encontrou que o condomínio havia trocado de administradora 6 meses antes do incidente. A nova administradora tinha um sócio minoritário, uma empresa de fachada registrada num endereço que abrigava outras 43 empresas diferentes. Uma dessas empresas havia prestado serviço para uma organização investigada por desvio de recursos públicos 2 anos antes. O processo corria em segredo de justiça. O síndico havia sido indicado por um morador que, por coincidência, trabalhava como consultor terceirizado para a mesma organização. Cada fio puxado levava a outro fio. Nenhum levava a uma parede. Todos levavam a pessoas que pareciam normais, que tinham LinkedIn, que apareciam em fotos de eventos corporativos sorridentes. Pessoas que individualmente não tinham nada de errado, mas que juntas formavam algo que a jornalista descreveu no único rascunho que guardou como uma estrutura que usa o ordinário para esconder o extraordinário. Ela parou de publicar sobre o caso depois disso. Sem explicação pública, o carro foi removido por uma empresa de guincho terceirizada. O destino declarado: pátio municipal. Quando um advogado tentou localizar o veículo semanas depois para a perícia independente, o pátio não tinha registro de entrada. A empresa de guincho havia encerrado as atividades. O CNPJ estava inativo desde antes da data do incidente. Uma empresa que fez o serviço antes de existir, oficialmente. O estacionamento do condomínio foi reformado 2 meses depois. Nova câmera, novo sistema, novo painel de administração. O síndico foi reeleito por unanimidade em assembleia com quórum mínimo. A vaga onde o carro foi encontrado agora tem um carro de verdade, de um morador de verdade, que provavelmente não sabe o que aconteceu ali. A gravação de áudio nunca foi tornada pública. As 3 palavras do laudo nunca foram reveladas. Em algum lugar existe um arquivo com essas 3 palavras.
Alguém sabe o que elas significam. E esse alguém decidiu, por algum motivo, que o resto do mundo não deveria saber. Talvez por proteção, talvez por medo, talvez porque algumas verdades, quando soltas, não param mais. Se você chegou até aqui, você já sabe que esse tipo de história não termina. Ela para. Fica suspensa, espera. Às vezes por anos. Até que alguém novo puxa um fio que todos achavam morto, e tudo começa de novo. Eu continuo acompanhando esse caso, e outros como ele. Casos que tiveram 2 manchetes e um arquivamento. Casos onde o silêncio foi rápido demais para ser coincidência. Se quiser estar aqui quando o próximo fio aparecer, a inscrição está logo abaixo. Sem pressão, sem promessa de revelação dramática toda semana. Só a história, do jeito que ela é. E se você conhece algum detalhe sobre esse caso, ou sobre algum outro que te incomodou e você nunca soube por quê, os comentários estão abertos. Eu leio tudo. Tem coisas que chegam até mim por lá. Às vezes por mensagem direta. Às vezes de formas que eu não esperava. A gente se vê no próximo. E se você sentiu aquele aperto no peito em algum momento dessa narração, presta atenção nisso. Seu instinto geralmente sabe antes da sua razão.